assunto. Hoje nós vamos abordar a batalha da família da fé. A batalha com a família da fé. Batalhando junto com a família da fé. E entre as batalhas da alma, essa é uma batalha boa. Nós vamos entender hoje a importância dos irmãos, a importância de estarmos juntos, congregando. E eu vou usar como base, não vou citar agora, mas eu vou usar como base a amizade de Jonatas com Moisés. Moisés, estou viajando. Batalha de Davi com Jonatas. Aliás, eu já vi gente falando tanta besteira dessa amizade aí, os cabeçudos, né? O pessoal que tem uma mentalidade zoada. Queridos, queria pedir para o pessoal do retorno, mandar um pouquinho de retorno para mim, que eu só estou vindo lá na frente, morrendo de medo de estar gritando muito, de falar muito forte. Então, eu tendo retorno, eu fico mais controlado. Bom, irmãos, semana passada nós abordamos, as pastoras Carmen, pastora Andressa, abordaram, agora está ligada, abordaram a questão da fé. Logicamente, irmãos, que tem muita coisa além do que elas falaram, poderíamos ficar o ano inteiro falando sobre esse assunto, mas eu acho que foi suficiente para nós entendermos que a fé é uma arma para derrotar esses gigantes, E nós vamos aqui abordar, irmãos, já vou dar um spoiler aqui do que nós vamos abordar nesses domingos, até, se Jesus não chegar antes. Orgulho, timidez, impaciência, cobiça, inveja, depressão, lascívia, vaidade, vício, preguiça, procrastinação, ira, amargura, maledicência, solidão, passado, culpa, sofrimento, temor do homem. Então são gigantes que se colocam diante da gente e nós vamos derrotando. E semana passada nós abordamos uma arma poderosíssima, que é a fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não vou abordar tudo de novo que foi falado. Fé não é acreditar simplesmente em algo. A fé verdadeira, ela é a fé em Deus. Você ter pensamento positivo não é fé. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é fé. Pensamento positivo é pensamento positivo. Fé, ela só tem uma direção, é Deus. Nós cremos no amor de Deus. A fé que nós temos é Ele que doa. Por isso que você pode pedir fé. Então, se você não anda pedindo fé, está comendo bola. Porque é importantíssimo, coloca isso como uma regra. Em toda oração, faça esse pedido, peça fé. Porque quando a gente pede fé, quando a gente pede amor, o Senhor dá de uma forma generosa. E nós precisamos de muita convicção em Deus, convicção na palavra, para nós permanecermos. Amém? Tá bom o som aí? Tá meio eco, tá ruim, né? Hoje tá estranho. Então nós estamos aprendendo como derrotar os gigantes, como combater esses gigantes que confrontam a nossa alma. Então, como eu disse, semana passada nós abordamos a fé. E hoje nós vamos falar de outra arma, que é a família da fé. A fé é a nossa arma de combate. E a família da fé é o exército, ou nossos companheiros, que nós contamos para nos ajudar, irmãos de fé, para sempre termos assim, você é meu irmão de fé. Amigo de fé, meu irmão camarada, Parece o Roberto Carlos. Fala assim, você é meu irmão de fé. Diz assim, eu tenho fé, que é minha arma, e eu tenho você. Então não fique bravo se eu pedir ajuda para você, porque é com você que eu posso contar. Então hoje nós vamos ver, irmãos, a importância. Queridos,
Nós vamos abordar aí mais a vida de Jonatas e Davi, mas eu quero antes falar de alguns casos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, tremendo apóstolo, ele não abria mão da fé e não abria mão dos irmãos. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4, de 6 a 7. Está lá? Diz assim: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. No final da carreira, ele declara que ele combateu com bom combate e ele combateu com essa arma. Fala para o teu irmão assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível permanecer no caminho. Então, quando você começa a ter problemas de convicção, quando você começa a ter problemas de relacionamento, quando você começa a ter problemas de santidade, dificuldade de manter um padrão bíblico de vida, é porque naquele momento está faltando fé. Quando a fé falta, não sobra mais nada. O que sobra é religiosidade, pessoas fingindo que são legais, mas quando a fé verdadeira falta, não existe cristianismo sem a fé. Você precisa crer que Jesus nasceu, é Filho de Deus, é o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, veio em carne, viveu, comprovou que Ele é Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Com Ele, nós também que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o apóstolo Paulo no final diz assim, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Fala para o teu irmão assim: a gente começa do jeito que dá para começar, a gente vive do jeito que dá para viver, mas a gente tem que terminar bem. Então, o mais importante não é nem começar, nem como que você está. O importante é como nós vamos terminar. E devemos terminar cheios de fé. Para eu que tenho uma idade um pouco mais avançada do que da maioria de vocês, isso se torna uma luta diária, para que eu permaneça em fé, para que eu não me torne uma pessoa pusilânime, uma pessoa covarde, uma pessoa irônica com a vida, porque uma tendência que as pessoas mais velhas vão tendo, elas vão perdendo a fé, porque elas veem tanta coisa ruim, tanta coisa esquisita, que elas começam a ficar irônicas, como chama aquele camarada que toma conta de prédio? Síndico. Eu uso essa palavra para lembrar de cínico. É que nem a Sofia, para lembrar da palavra sofisma. Eu uso alguns... uns atalhos mentais aqui. Então, assim, se você anda cínico, você vê pedindo ajuda, você fala assim: será? Eu percebo isso, irmão. Será que eu não estou entrando numa armadilha? Será que a gente vai ficando assim? Isso é uma luta diária, uma luta porque nós vamos perdendo a fé e no lugar da fé vai entrando o quê? A esperteza, vai entrando a busca de conseguir se livrar das coisas através da mente, da cabeça. E em relação a Deus, irmão, sem fé, a fé, fala para o teu irmão assim: a fé é o teu jeito de olhar para Deus. A fé é o controle remoto, irmãos, para você acessar Deus. Sem fé não é impossível. E agora, quem nos ajuda? Os irmãos. Os homens, as mulheres de Deus. Quem conhece homem e mulher de Deus? Pelo menos um aqui. Quem já precisou de uma mulher de Deus, um homem de Deus, e Deus usou essa pessoa? Quem tem sido agora ajudado por uma mulher de Deus, um homem de Deus? Então, assim, o apóstolo Paulo, irmãos, ele era um dos desbravadores do Novo Testamento.
abriu várias igrejas no mundo todo, no mundo civilizado da época. E ele não contava, irmãos, com mais nada além da fé, na presença de Deus, do poder do Espírito Santo, da autoridade no Espírito Santo e dos irmãos. E nós vamos ver isso em vários textos, onde ele cita aí Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, João Marcos, Áquila, Priscila, Aristarco, Epáfras, tantos outros. Por exemplo, João Marcos tem um episódio lá que dá uma confusão. Não estou dizendo, irmãos, que esses irmãos não eram seres humanos, eram seres humanos. A gente vê contenda muitas vezes entre o apóstolo Paulo e Pedro. A gente vê João Marcos, por exemplo, abandonando, deixando o apóstolo Paulo no meio da batalha, não aguentou. A pancadaria era tão forte, tão grande, que João Marcos falou assim, para mim não dá, eu não consigo, é demais para mim. E ele vai embora, e o apóstolo Paulo fica muito chateado com ele. Porque o apóstolo Paulo, ele apanhava, ele pregava, quebravam ele inteiro, aí ele voltava para Antioquia, passava um tempo lá eu costumo dizer, para colar os ossos, né? E que era o centro missionário, onde Paulo se reportava, e aí ele voltava. E teve uma vez que ele foi para o centro missionário de Antioquia, e aí na hora de partir novamente para continuar a obra, Barnabé, Silas, chega para ele e fala assim, João Marcos vai com a gente. O apóstolo Paulo fala, mas nem a pau. Não, esse cara não, ele já me deixou na mão, pisou na bola. Esse não. E a coisa foi tão séria, irmãos, que cada um foi para um lado. Fazer a obra de Deus, mas cada um foi para um lado. Só que a gente vê o apóstolo Paulo na prisão, escrevendo, provavelmente através das mãos de Lucas, o médico, manda João Marcos vir aqui me visitar e trazer a capa e os livros. Então nós vemos, irmãos, esses irmãos, eram seres humanos, tinham problemas entre eles, mas eles se utilizavam. Fala para o teu irmão assim, eu sei que você é mala, só que você é um amado de Deus, uma amada de Deus, e eu preciso de você. Depois vou cantar uma música que eu me lembro hoje de manhã, eu mandei a letra para os manos lá. Não olhe para os meus problemas, meus defeitos. Olha só, em Atos capítulo 15, Atos 17, 15, 16, diz assim, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, a gente vê o apóstolo Paulo aqui, na Grécia, em Atenas, olhando a situação daquele povo, engano, vã filosofia, as pessoas indo para o inferno, irmão, cada pessoa que morre na impiedade, o destino é terrível. E ele dizendo assim, eu preciso começar um trabalho aqui, mas eu preciso dos irmãos. E a Bíblia diz aqui que ele estava esperando ansiosamente, enquanto ele via aquela desgraceira toda, ele esperava os irmãos vir no apoio. É como um policial, como um soldado que está no meio de uma guerra e manda um rádio e fala assim, eu estou cercado, eu preciso de reforços, eu preciso que a cavalaria venha, eu preciso que alguém venha me ajudar. E esse clamor, irmãos, não começou com Paulo, não, começou com Jesus. Jesus disse, teve um momento que ele falou assim, é grande a seara e são poucos os trabalhadores. Aliás, Jesus, você fala assim, Jesus autossuficiente. Irmãos, Ele é Deus autossuficiente. Mas mesmo Jesus clamava pela companhia das pessoas.
Nós vamos ver aqui. Então, irmãos, olha só esse texto de 2 Coríntios 5 a 7. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Olha como era o estilo de vida desses irmãos. Fala para o teu irmão, se você acha que você está vivendo um cristianismo duro, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Irmãos, a qualquer momento eles podiam ser mortos. A geopolítica não favorecia, nada favorecia. Os demônios só esperavam uma brecha para destruir esses homens. Então haviam temores externos e internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos. Fala para o teu irmão assim, o apóstolo Paulo, no meio da pancadaria, foi consolado. Como que ele foi consolado? Com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então já estou bem, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou no caminho, estou cumprindo o meu propósito, estou fazendo, mas na hora que chegar Tito, eu vou ficar super contente. Irmãos, eu vou contar um segredinho aqui, acho que minha equipe já conhece, já sabe esse segredo, né? Irmãos, a minha reunião de G12, na segunda-feira, ela vai muitas vezes até as 2 da manhã. E não é porque nós temos tanto assunto não, vocês não dão tanto trabalho assim, irmãos. É porque a gente não quer ir embora. E a gente fica lá, fica incumpridando o assunto. E tem uns irmãos que acordam cedo no outro dia, irmão. E eu fico morrendo de dó. Mas é tão bom ficar com os irmãos assim, a gente vai incumpridando. E muitas vezes a gente fala, tá bom, então vamos encerrar a reunião. A gente se levanta, enganchamos e vamos orar. Aí fala assim, eu tenho um pedido de oração. Antes eu ficava de pé, agora eu falo assim, agora então vamos sentar de novo. Tão bom estar junto. Eu acho incrível com as pessoas que faltam em reuniões de G12. Eu acho incrível. Não entenderam como que é precioso isso, irmãos. É o momento em que você vai encher o seu potinho de afetividade espiritual. Ternos afetos e misericórdia, é isso. Então, meu irmão, bom, nosso texto base está em 1 Samuel 23, de 15 a 18, que conta, não de Moisés, né? Davi e Jonatas, diz assim, quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Todo mundo conhece a história que Saul, o sogro, estava com inveja dele e queria matá-lo. Então ele teve que fugir do sogro. Porém o cunhado, que era muito amigo dele, Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Fala para o teu irmão assim, em mim, você vai encontrar forças. Não encontre forças só em Deus, não, irmãos. Você vai encontrar forças nos representantes de Deus na tua vida, que são seus irmãos. E aí ele dizia no versículo 17, não tenha medo. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo no comando. Tadinho, não foi. O plano dele era esse. Uma parte era a palavra de Deus, outra não. Até o meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para a casa de Davi, ficou em Oreza e foi para casa. Mas Davi ficou em Oreza. Então eles se separaram. Fala para o teu irmão assim, não precisa ficar grudado. Você não precisa ficar grudado com os seus irmãos. Não precisa ficar grudado com seus amigos. Você precisa se encontrar e se ajudar. E depois cada um ir para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua batalha. E
fazer a batalha se utilizando da força que esse irmão te passou. Eu vou abordar aqui alguns assuntos, irmãos, que são meio contemporâneos. Bom, irmãos, primeira coisa, a gente atesta 5 coisas importantes. Eu quero que você anote essas 5 coisas e você guarde como um tesouro no teu coração. Irmãos, todos precisam da família da fé. Todos. Quem precisa da família da fé, irmãos? Quem precisa da família da fé? Todos. Inclusive Jesus. Olha só em Mateus 26, 36 a 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto vou orar ali. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Quem disse que líder não abre o coração? Quem foi o teólogo da prosperidade que disse que um líder não pode demonstrar necessidade, não pode pedir oração? Pode pedir sim. Pode dizer: estou triste. Estou triste. E ele compartilhou isso com quem? Com os companheiros. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E para isso, o que ele falou? Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu não sei se você conhece Jesus, irmão, mas é isso. Puxa vida, aí eles dormiram, né? Eu disse assim: puxa vida, vocês não podem ficar comigo. Longe de ser aquele líder prepotente, longe de ser aquele crente, que agora, depois da pandemia, irmão, surgiu uma nova modalidade de crente, que é aquele crente que não precisa de nada e de ninguém, não precisa estar no culto, não precisa vir com os irmãos, não precisa frequentar uma célula, não precisa, e abre mão por qualquer motivo. E eu não estou aqui exortando, irmãos, porque esse tipo de coisa não é motivo de exortação. Fala para o teu irmão assim: cada um caminha na revelação que tem. O meu clamor é que meus irmãos de fé recebam a revelação. Essa revelação de que só não se anda. Se tem uma coisa que o inimigo, irmãos, ele almeja, é por ver você isolado, ver você sozinho, e dizendo: não, eu posso adorar a Deus aqui na minha casa mesmo, lógico que você pode adorar a Deus na sua casa, eu posso aqui assistir um culto online. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, fala para o teu irmão assim: culto online não é o culto bíblico. Um culto online é para uma pessoa que não pode ir numa igreja, que não consegue andar, irmãos. Aí é útil porque tem ensino, tem palavra, tem um mínimo, mas essa atmosfera que você sentiu, quem sentiu a presença de Deus quando entrou por aquela porta? Isso não acontece, irmãos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Naquele momento, Jesus estava recebendo todos os nossos pecados, os pecados do passado, os pecados do presente e aqueles que viriam a pecar. Então, essa atitude de Jesus deixa claro: precisamos dos nossos irmãos
nossa família da fé. E ele disse, né, a minha alma está profundamente em tristeza, mortal. Isso abriu o coração. Quantos aqui já abriu o coração para algum irmão assim? Irmãos, eu sinto que eu estou perdendo a minha fé. Irmão, eu sinto que essa semana eu me peguei questionando a Deus por uma coisa ruim. Eu peguei me questionando a Deus pela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa semana eu me peguei perguntando, questionando e julgando a Deus por coisas que acontecem, que eu vejo com a minha vida, com a vida dos meus familiares, uma perda. E aí chega o irmão e diz assim, querido, essa pessoa que você perdeu está melhor que você, querido. Tenha fé. Enxerga a eternidade. Esse tempo que nós passamos aqui são 2 minutinhos perto da eternidade. Irmãos, eu recebo pessoas no meu gabinete, na minha casa, na minha sala, irmãos, que adentram por ela em prantos, que entram naquela sala em prantos, irmãos, declarando, o que eu faço agora? O que eu fiz de errado? E muitas vezes, irmãos, não foi nada de errado. Muitas vezes foi. Mas é nessa hora em que o valor, como vale, irmãos, não tem preço. Você saber que tem um irmão, uma irmã que ora por você, alguém que pergunta, você está bem? Paulinha tem esse costume, né? Pastora Paulinha fala, você está bem? Ela diz que está bem. Pessoas que se interessam por nós. Irmãos, nesse mundo não está nem ninguém aí, irmãos. Você vai ver lá na catástrofe do Rio Grande do Sul, muita gente ajudando, e muita gente nem aí. E muita gente ajudando por interesse político, eleitoral. E como saber? Não dá para saber, irmãos. Não dá para descobrirmos as intenções íntimas da alma das pessoas. Não é nossa função também julgar intenções. Nós podemos julgar atitudes, intenções não. Atitudes boas, atitudes honestas ou desonestas, mas o porquê que a pessoa fez, aí isso é atributo de Deus. Esse é o julgamento proibido na Bíblia. Quando a Bíblia diz não julgueis, não está dizendo para você não julgar uma coisa que está errada. Está dizendo para você não julgar a intenção, porque você não sabe a intenção de uma pessoa. Você não conhece o que se passa na cabeça dela. Você não sabe o que está rolando. Muitas vezes, irmão, você acha que o irmão está junto, mas ele não está junto. Muitas vezes você acha que ele vamos embora, mas ele não vai embora junto, não. Os valentes dão um passo à frente. Você dá um passo à frente e você olha para trás dos caras. Teve uma vez que Jesus fez isso, né? 20 mil pessoas, 4.000 vezes 5, que não era contado crianças. Ele fala assim, quem não beber o meu sangue e não comer a minha carne não é digno de mim. Jesus não está falando de canibalismo, de hematofagismo, não estava falando nada disso, ele estava falando de ter o mesmo destino, ou seja, viver pela fé e, se necessário, morrer pela fé. E a Bíblia diz que todos foram embora, com exceção dos 12. E entre os 12 ainda tinha um que iria traí-lo. E um deles tomando a palavra, ou seja, sendo porta-voz dos outros, porque estavam discutindo. Irmãos, até os 12 trocaram uma ideia. Porque eles falaram assim, Jesus está propondo o quê? Está propondo que a gente tenha o mesmo destino. Irmãos, todo mundo sabia que Jesus era questão de tempo, que ele ia ser pego. Todo mundo sabia disso. A dúvida seria conseguir escapar. De novo, porque várias vezes ele tinha escapado. Várias vezes ele sumia no meio da multidão. Que não era o momento. Isso é o quê? Comer a carne e beber o sangue, ou seja, ter o mesmo destino. Estou fora. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem uns irmãos que não trocam nada por Deus. Agora tem uns irmãos que trocam qualquer coisa por Deus.
Fala para o teu irmão assim: jamais coloque Deus na balança, que você vai ser achado em falta. Então, quando Davi... um detalhe dessa história, né? Pedro trocou uma ideia com todo mundo, e como ele era o mais falador, ele falou assim... Jesus olha para ele e fala: e vocês também vão embora? E vocês também vão me abandonar? Aí Pedro fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você sabe qual a diferença, irmãos, de um cristão verdadeiro e de um que não é verdadeiro? Você sabe a diferença daquele que vai morar no céu e aquele que não vai morar no céu? É aquele que vai morar no céu, é aquele que não tem plano B. Aquele que só tem uma agenda. E aquele que a agenda de Deus, as prioridades dele, a sua santidade, a sua justiça, e tudo que ele valoriza está no centro da vida, e tudo se organiza em torno da agenda de Deus. Imagina, irmãos, um pastor que faz uma pregação. Imagina, se eu acabo de pregar aqui e todo mundo vai embora e fica só meus 12. Irmãos, foi o que aconteceu com Jesus. 20.000 pessoas viraram as costas e foram embora. Entre elas, irmãos, isso foi logo em seguida, imediatamente depois do milagre da multiplicação de pães e peixes. Esse povo tinha sido alimentado, tinha recebido água de uma forma sobrenatural. E abandonaram. Agora vamos para a história de Davi e Jonatas. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Para ter um assim: você está enganado quando você acha que dá para segurar sozinho. Você está enganado quando você acha que dá para fazer cristianismo, dá para viver cristianismo sem a ajuda dos seus irmãos. Ah, pastor, por que não dá? Porque não foi assim que Deus fez. Quem já ouviu a frase, salvação é individual? Quem já ouviu essa frase? Então essa frase é mentirosa, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que a salvação ela é coletiva. A Bíblia diz que Jesus virá e levará a sua igreja. A decisão é individual, pessoal. A sua decisão de estar junto com esse povo, com esse corpo, é uma decisão. É uma decisão radical, sim. Ela aparenta fanatismo, sim. A decisão, irmãos, de um homem velho, um homem de 50 anos, 40 e poucos anos, 50, 60 anos, de ficar num boteco num domingo à tarde, longe da sua família, é uma decisão, sim. É uma decisão de comunhão, sim. Radical, sim. Eu nunca entendi como que pode um pai de família deixar a família e ficar com um monte de homem com a cara inchada, vermelha, deixando a mulher linda, cheirosa em casa. Eu acho meio homoafetivo isso daí. Depois você apaga, né? Não, pode deixar. Então, Jonatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Olha só que Hebreus 10, 24 e 25. Irmãos, essa palavra é super sábia. Eu quero que você coma essas palavras. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que o dia se aproxima.
Quanto mais se aproxima o dia, mais iniquidade se estabelece na terra e mais nós precisamos da atmosfera que o nosso irmão está respirando, que é a atmosfera de fé. Nós precisamos dos nossos irmãos de fé, que eles respiram a atmosfera de fé. E nós precisamos da atmosfera do nosso irmão e ele precisa da nossa atmosfera. Tem nada a ver com motivação, com culto motivacional. Aqui está falando, irmãos, de convivência. Esse momento aqui é o momento de festa, da festa da comunhão. Eu estou falando de vivermos a vida da igreja, irmãos, uma vida contínua. O verdadeiro membro dessa igreja aqui, dessa comunidade cristã, a gente chama de sequelita, ele sabe que a gente não é crente só de domingo. Tanto é que a maioria do pessoal aqui, quantos aqui frequentam célula durante a semana? Quantos aqui evangelizam durante a semana? Quantos aqui visitam pessoas durante a semana? Quantos aqui fazem devocionais em casa durante a semana? Eu nem olhei, viu, irmão, para não ficar... Quero fazer essa estatística agora, não. Então não tem nada a ver de frequentar só um culto e eu ficar no cantinho lá quietinho. Ai, meu Jesus, já estou aqui no meu cantinho. Ou, na pior das hipóteses, ficar em casa ouvindo alguém pregando. Ah, eu consigo servir a Deus sozinho. Irmãos, essa foi uma mentira. Isso não está na Bíblia, isso é uma mentira. Isso não é bom. Ah, pessoal, mas é o que eu acho, então o que você acha está errado. Só existem duas opiniões, uma certa e errada, e essa é uma opinião errada. Ah, tudo é relativo, também é uma opinião errada. Existe verdade, a verdade é Jesus, tudo que ele falou é verdade. E tudo que não parte de Deus é mentira. Ou tudo aquilo que, ao submeter-se à palavra, à luz da palavra, que bate de frente é mentira. Por isso que nós andamos na verdade. Fala para o teu irmão assim: conheça a verdade. E você vai ser o quê? Liberto. Então, o que é essa... Eu quero que os irmãos lembrem do texto que nós lemos. Esse texto de Hebreus, ele fala da importância. Ele fala de intimidade. Considerem-se uns aos outros. O que é considerar-se uns aos outros? É olhar com consideração. É prestar atenção. Fala assim... É você olhar para a roupa do teu irmão, não é para reparar e para depois sair falando. Nossa, parecia um não sei o que lá. Parecia uma árvore de Natal, né? Pessoal que... Não, é reparar na roupa, assim, você percebeu, amor, que fulano está com a mesma calça faz 3, não sei o que lá? Você percebeu que o irmão está com uma aparência um pouco abatida? Você percebeu que o irmão está tossindo? Eu percebi que você está tossindo, Tiago. Você está entendendo? O que significa isso? Considere-se uns aos outros, ou seja, estabelece intimidade. Pessoas que fogem... Irmãos, sabe por que a visão, esse tipo de eclesiologia, ela não pegou em todas as igrejas? Ou tem pastor que foge dessa eclesiologia como o diabo foge da cruz? Porque quando a pessoa estabelece esse tipo de forma de viver de igreja, a vida da pessoa vira um livro aberto. Irmãos, a pastora mandou um recado para a minha equipe, para a nossa equipe. Falou assim, ó, quem tiver a fim de passar o domingo com a mamãe e não tiver mamãe, eu posso ser a mãe de vocês. É só ir lá em casa. Irmãos, já chegou o dia de ter 70, 80, 100 pessoas em casa. Você não tem lugar para sentar. E assim é na casa de muita gente aqui que eu sei. Principalmente o pessoal da minha equipe.
Porque nós valorizamos, irmãos, a família da fé. Porque é essa que vai te socorrer, irmão. É essa que vai fazer tua mudança. É essa que vai encher a laje. É essa que vai levar a cesta básica caso aconteça uma catástrofe na tua vida. É essa que vai trazer você de volta se você estiver se desviando dos caminhos. É essa que vai falar: ô irmão, para com isso aí. Isso não é de Deus, não. Pessoas que te amam. Então pressupõe regularidade também. Não deixe de se reunir como é costume de alguns. O que eu posso... Irmãos, me dê uma ideia, por favor. O que eu posso fazer, falar para uma pessoa? Além... Está aqui o texto, irmãos, está aqui, claro, não precisa explicar mais nada. É uma ordem expressa: não deixem de se reunir como é costume de alguns. Ou seja, naquela época, mesmo sem pandemia, sem Covid, sem culto online, tinha gente que parava de ir, de estar com os irmãos. E quando essa pessoa parava de estar com os irmãos, ela se tornava imediatamente uma presa. Irmão, por que você não veio? Por que você não veio na reunião? Não vim porque eu não quis. Eu não vim porque não achei. Eu acho que tem coisa mais importante. Eu tinha coisa mais importante. Fala para o teu irmão assim: o verdadeiro cristão não considera Deus e sua justiça como uma das coisas importantes na vida dele. Em geral, quem se diz cristão, fala assim: não, Deus, Deus é uma coisa muito importante. Ele é o Criador de todas as coisas. E se a pessoa tiver um certo conhecimento teológico, aí pior ainda. Não, Deus fez todas as coisas, Deus não sei o que lá. Mas na hora de decidir o que é prioridade, a pessoa escolhe outras coisas, porque na vida da pessoa, Deus é uma das coisas importantes. E quando Deus é uma das coisas importantes, a qualquer momento essa pessoa pode trocar uma coisa pela outra, porque Deus é uma coisa importante. E tem outras coisas importantes também. Aí colocam, irmãos, aí as pessoas colocam, meu trabalho, não sei o que lá. Fala um monte de coisa, fazendo lista de prioridade. Primeiro lugar, Deus. Segundo, família, etc. Irmãos, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz para nós cuidarmos da nossa família da fé. A Bíblia diz para nós cuidarmos. Um cristão verdadeiro que está amparado por irmãos verdadeiros, ele vai falar: não maltrata a tua esposa não. Não maltrata teu marido não. Você foi ver seu filho? Você foi ver sua filha? Você foi visitar? Cansei de fazer isso. Não tinha ninguém. Tinha um irmão que era separado, que ele veio para a igreja já separado, ele tem duas filhas. Um dia eu perguntei assim: ô querido, como é que estão suas filhas? Ele falou assim: para falar a verdade, pastor, eu não sei. Como você não sabe? Faz 2 anos que eu não as vejo. Eu falei: como? Elas estão onde? Na Europa? Não, moram aqui perto de casa. É que elas me magoaram, um dia elas falaram que não me amam. Eu falei assim: mas você as ama? Lógico que eu amo. Não ama não, eu falei. Não ama não. E aí eu falei assim: essa semana você vai procurar elas. E você vai conversar com elas. E se eu não quiser, pastor? Se você não quiser, você sai da minha equipe. Eu não vou ter na minha equipe uma pessoa que não tem afeição natural. Uma das qualidades de uma pessoa satanizada é gente que não tem afeição natural. Uma cadela tem uma afeição natural. Um cachorro, um gatinho tem afeição natural. Como que uma pessoa... Eu acho incrível como alguém tem a coragem, irmão. Sou uma pessoa endemoniada. Não vai ficar com uma equipe de liderança, não pode. Tem que voltar para o final da fila e começar um processo de conversão tudo de novo. Então, aquele que faz parte da família da fé constantemente é exortado a orar pela família, a buscar a família, a orar. Mas as pessoas colocam lá, primeiro não sei o que, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala uma lista de prioridades. Buscai, vamos lá todos juntos, 1, 2, 3 já. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Reino de Deus e sua justiça.
Puxa vida, eu pensei que não ia exortar ninguém. Outra coisa que esse texto fala é de intencionalidade, para nos incentivar ao amor, às boas obras, de acordo com a palavra de Deus. Em Samuel fala isso, que Davi encontrou força de Deus em Jonatas. Tem que ter uma intenção, irmãos. Você vai ver lá, nós vamos ver mais para frente o que Jonatas fez. Solenidade, ou seja, a gente faz tudo isso com muita seriedade, com muita consideração, com muita relevância, com cerimônia. Deixa eu falar uma coisa. Há um tempo atrás, a pastora Andressa falou assim, pai, eu preciso falar com o senhor. Eu estou notando uma coisa muito estranha que está acontecendo com os nossos jovens, que eles são líderes de jovens. Assim, os jovens estão se casando na nossa igreja, e elas não estão, elas estão indo lá para o cartório e estão se casando. Aproveitando, né, que era época de pandemia, não pode ter festa, porque não sei o que lá, não pode ter, e estão indo estão no cartório e se casando. Falei, qual o problema? Eu não tinha percebido, não tinha tido esse discernimento. Falei assim, pastor, pai, elas não estão pedindo, chamando um presbítero, chamando um líder, chamando um irmão mais ancião, com mais experiência, para pelo menos fazer uma oração. Ou seja, estão começando uma família, irmãos. Não está na Bíblia que tem que ter cerimônia de casamento, não está na Bíblia nada disso. O povo de Israel, o noivo e a noiva se encontravam diante dos pais, e eles abençoavam. Então começou a se considerar, isso é uma forma de enxergar a família como se fosse uma coisa qualquer. Estão entendendo, queridos? E aí que nós começamos a fazer? Começando a falar para todo mundo, você vai casar, então tá bom, quem que vai orar por você? Onde que vai ser? Aí o pessoal se vira, na casa do Cleito, da Luana, um monte de casamento já, então quiser buscar, buffet. Os irmãos se juntam lá, cada um leva uma coisa, churrasco, né, cada um leva um pouco, ou vão numa churrascaria, cada um paga a sua, a pessoa não tem condições, e, né, em geral não tem mesmo, porque está difícil. Mas pelo menos uma bênção, pelo menos uma oração, pelo menos uma palavra, pelo menos uma troca de aliança, uma coisa cerimoniosa. Irmãos, faz parte de uma forma civilizada de se viver, quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, quando o nosso cristianismo envolve comunhão, solenidade. Olha que Hebreus 3, 12 a 14 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Irmãos, quando que a gente tem que encorajar nossos irmãos? Quando, irmãos? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Já estão vendo as consequências da falta de comunhão? Quem está vendo? Quem está percebendo já? Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. Olha só o que o texto diz, que a falta de comunhão, a falta de conviver, a falta de estar junto com os irmãos, fazendo a obra de Deus junto, tomando café junto, fazendo coisas, aprendendo juntos, estudando juntos, evangelizando juntos. Ao resultado, irmãos, coisa trágica. Irmãos, isolamento é sinal de patologia social, patologia psicológica. Ah, pastor, então o que está dizendo é que ficar sozinho é bom. Tem um momento que você tem que ficar sozinho, todo ser humano tem um momento de ficar sozinho. E na hora que precisa ficar sozinho, é a hora que você conversar com Deus, mas você não vai estar sozinho, vai estar com Deus. A Bíblia diz, há momento de abraçar e momento de soltar de abraçar. Mas pessoas que não fazem questão, irmãos, pessoas que não se importam se estão ou não estão juntos,
estão demonstrando que estão com sintoma. Se você é do tipo da pessoa que fala assim, eu não preciso de ninguém, eu não quero que você... Eu ia pedir, levanta o braço agora, quem já fala... Quem quando você no passado falou isso? Quantos já falaram isso aqui? Agora você não deve mais falar isso. Isso demonstra que orgulho, prepotência, autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Irmãos, como assim não precisa? Eu me reúno com a minha equipe de 12, uma vez por semana. E eu sou enriquecido, sou consolado pelos nossos irmãos, porque eles contam problemas. Essa turma daqui, irmãos, eu vou agora abrir meu coração. Eles contam problemas. Só que também eles contam bênçãos. Só que eles falam de soluções. Eles esclarecem coisas que eu não tinha pensado. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. O diabo tem enganado muita gente, irmãos, que elas podem viver um cristianismo isolado, igrejas sem paredes. Tem uma igreja que chama isso, igreja sem paredes. Eu queria saber onde que eles se reúnem. Igreja sem parede? Ah, não, pode ser. Aí um dia o cara falou assim, não, é no sentido de não ter barreiras, né? Ah, bom. É uma tentativa de ser, né? Pastor, eu faço parte da igreja invisível. Fala para o teu irmão assim, igreja invisível, que não tem gente, não é igreja. Aliás, a salvação para essa pessoa vai ser uma salvação invisível também. Invisível e intocável, e não vivida. Olha só os resultados trágicos. Incredulidade, o texto fala assim, coração perverso e incrédulo. Irmãos, se apoiem uns aos outros para que vocês não tenham coração incrédulo e perverso. Sabe o que é perverso, pervertido? Você sabe o que é uma perversão? Por exemplo, essa cadeira, levanta aqui, levanta essa cadeira. Irmãos, para que serve essa cadeira? Para sentar. E aí se eu pego essa cadeira, irmãos, e começo a cortar pedra com maquita nela, como fizeram com algumas lá de casa, o que eu estou fazendo com a cadeira? Eu estou pervertendo a cadeira. Isso pode gerar o quê? Uma destruição. O que é perverter? É fazer uma versão falsificada daquilo que a coisa é. O ser humano, ele nasceu para amar a Deus, para ser amado por Deus. O ser humano nasceu homem e nasceu mulher. O ser humano é feito em duas versões, não é em 3, nem em 4, nem em 10. O ser humano foi feito em duas versões, homem e mulher. Ah, pastor, e as outras opções? Então, aí são construções sociais colocadas que se apoiam em tendências, em formação, em traumas, em sofrimento humano. E aqui está dizendo, irmãos, se não são os irmãos, nós nos pervertemos. Você fala para o teu irmão assim, eu preciso de você, para falar que você está vestido ridículo. Irmãos, você quer ver uma pessoa mal vestida? É gente que não tem filho. Jovem, principalmente filha menina. Filha menina fala assim, a mãe fala assim, e aí, tá bem assim? Aí, se a menina, ela fala assim, mãe, você não tem mais 14 anos, né, para colocar essa roupa. Nem isso. Viu, irmãs? Não abram mão da opinião das suas filhas. E você, mãe, dê a opinião das filhas. Quem já viu criança sair passear que nem uma palhacinha? Como chama aquela palhacinha? Não, não é Emília, tem uma outra palhacinha. Palhacinho, né? Patati patatá.
Em casa a gente fazia assim, a gente falava assim, Andressa, que a Andressa sempre teve muito, a pastora Andressa teve muito opiniosa, né? Então a gente falava assim, olha, tem essa e essa roupa. Olha que beleza, você pode escolher qualquer uma delas. Te damos liberdade. Ela se sentia toda livre, mas ela vestia o que a gente queria. Até ter condições de ter gosto para vestir alguma coisa. Irmãos, um dia eu vim aqui para a igreja, irmãos. Alguém vai lembrar disso aqui. Com um sapato marrom e outro preto. Porque não sei se vocês sabem, eu sou semidaltônico. E eu simplesmente coloquei um marrom e um preto. E quando eu estava aqui em cima, alguém falou assim. E aí a pessoa teve coragem de avisar, alguém veio assim, pastor, você está com... Mas aqui? Agora você vai falar agora? Quem foi que me lembrou que eu estava com de duas coisas? Foi você? O Diogo, ele é reparento mesmo, viu? Pensa no bicho reparento. O seu sobrinho puxou ele, o Gabriel. Às vezes eu estou descendo da escada e falo assim, uau, você está de jaqueta e bota. Ele fala, reparento. Show, né? A turma dos reparentos. Incredulidade, irmãos, coração perverso, endurecimento, a falta de comunhão causa, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A pessoa vai endurecendo. Entra espírito de derrota na pessoa, começa a dar errado, não tem ninguém para falar assim, não, irmão, calma. Vamos continuar, vamos lá, o Senhor é mais, Deus está aqui conosco. Pode a tristeza durar uma noite inteira, mas no final vem a alegria. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Então, amém? Todos precisam da família da fé. Segundo, agora vou para o segundo agora, irmão, são 5. A família da fé é intencional. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Soube que Davi estava em apuros, agiu no sentido de ajudar Davi, saiu da sua zona de conforto, teve disposição para enxergar a situação, disposição para ajudar, disposição para pagar o preço e ajudar o companheiro. Intencionalidade. O amigo, ele tem que ser intencional. Eu estou aqui como teu irmão de fé, porque eu tenho uma função na tua vida. Alana, pastora Iana, eu tenho uma função na tua vida. Pastor Paulo tem uma função na tua vida. Chesco, cadê o Chesco? Eu tenho uma função na tua vida e é atrás de você que você não está aqui. Eu tenho uma função na tua vida, Chesco. Quer falar para você, volta para o culto. Acho que nunca mais ele sai, ficou para traumatizar. É intencional, irmãos. Família da fé é intencional. A família da fé aponta uns aos outros para Deus. Falando da intencionalidade. Então, Jonatas foi no deserto, tomou conhecimento do que estava acontecendo com Davi, ficou sabendo que o pai dele queria matar Davi, foi lá, saiu da sua zona de conforto e foi visitar Davi. Irmãos, ser amigo, ser irmão de fé, pressupõe você tirar a poupança do seu sofá e ir lá, ir atrás da pessoa, e buscar a pessoa, e falar com a pessoa. A família da fé aponta as pessoas para Deus. Irmãos, igreja não é lugar de coaching. Ontem veio um irmão aí, né, fazendo coach e tal. E era um negócio para empresários. Mas em culto não. Aquele foi um treinamento para o pessoal aprender a lidar com dívida. Mas a igreja não é para aumentar a autoestima de ninguém. Igreja não é para nada disso, irmãos. Se quer aumentar a autoestima, você vai no psicólogo, vai... A igreja é para apontar você para Deus, dizendo, olha para Ele. Para de olhar para você mesmo, para de olhar para suas feridas, olha para Deus. Logicamente que o resultado é bom.
a pessoa acaba tendo melhor autoestima, mas não é essa, o foco é lembrar que há um Deus, que há um soberano. Quantos aqui, irmãos, eu não quero que você levante a mão não, quantos aqui tem esquecido que Deus está vendo você? Quantos tem aqui esquecido que Deus está olhando para você? Que a aparente derrota é uma aparente derrota, porque nós somos vencedores. Fala para o teu irmão assim, eu não sou endividado, eu não sou pecador, eu sou santo, eu sou organizado, eu sou lindo, eu sou linda. Fala para as irmãs, fala assim, eu sou linda. Olha para o meu cabelo. Se não tiver muito bom, fala assim, vai lá na Arlete, no Diogo. Então, irmão, é para você lembrar, para lembrar que você é vitorioso, que você é uma bênção. Então, Jonatas não deixou o conforto do palácio para ficar aumentando a autoestima de ninguém não, irmãos. Ele saiu do palácio para fortalecer a fé de Davi. Olha o versículo 15 e 16. 23, 15 e 16. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar as forças aonde? Em Deus. Irmãos, os seus irmãos já têm muitos amigos que falam, separa mesmo, você tem direito de ser feliz. É isso mesmo, paga com a mesma moeda. Aí que está a diferença da família da fé. Aí que está a diferença do GARF para outros grupos de apoio. Irmão, não estou desprezando nenhum do grupo de apoio. Eu conheço alguns bons também como GARF. Mas tem muitos, irmãos. Pra você ter uma ideia, só para te contar um dado aqui. Você sabe que toda ONG tem direito a requerer uma isenção, uma verba do governo, porque a gente faz trabalho social e tem direito. Mas você sabe o que o governo ele impõe? Que você faça toda aquela obra, que você ajude as pessoas e não cite o nome de Deus. Você não ore por ninguém, você não tome nenhuma atitude que pareça coisa religiosa. Então, o GARF, irmãos, ele vai continuar assim, sendo sustentado pelos irmãos e por aqueles que estão indo lá para se curar. Porque nós não vamos abrir mão do nosso princípio. O pastor Diogo falou assim, pastor, eu não vou abrir mão do princípio que nós sabemos que só algo maior do que o vício pode vencer o vício. E eu não conheço algo maior do que Deus. Força de vontade, ela vem e ela passa. Agora o novo nascimento, ele permanece. Então qual a diferença do GARF e de outras ONGs? A diferença é que lá é falado de Deus, e os irmãos lá são família da fé. Eles oram pela pessoa, eles vão atrás da pessoa, eles ajudam com cesta básica, nós vamos ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, ajudamos na pandemia, eram 200 cestas básicas, irmãos, durante toda a pandemia nós nos colocamos entre a vida e a morte de muita gente, por amor a Deus, porque nós enxergamos os seres humanos como Deus, como feitos na imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo ao Timóteo, no 2 Timóteo 1,12, diz assim, por essa causa, por causa do meu chamado, né? Também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, ou guardar naquilo que eu confiei até o dia final, até aquele dia. De onde Paulo tirava essa força, irmãos? Ele fala em vários textos, os irmãos me fortaleceram, eu esperei ansiosamente pela ajuda dos meus irmãos.
Amém? Vamos lá comigo. Todos precisam da família da fé. A família da fé é intencional. A família da fé aponta uns aos outros para Deus. E a família da fé maneja bem a palavra de Deus. Você vê quando Jonatas se encontra com Davi, ele chega lembrando de uma coisa que está na palavra de Deus. Quando Davi foi ungido a rei, ele era criança ainda, adolescente, veio o profeta e jogou óleo na cabeça de Davi e ungiu ele como rei. Todo mundo viu. E quando Davi estava sendo perseguido, certamente veio a ideia: será que deu certo? Será que não é tudo engano? Será que, irmãos, quantos aqui já foram despejados de uma casa que não estava morando de aluguel? Não quero que você levante a mão também. Quantos aqui já perderam emprego, irmãos? Quantos aqui já perderam pessoas que amam? Nessa hora você fala assim, será que, ou quantos estavam fazendo a obra de Deus, de repente todo mundo foi embora. Esses dias um discípulo meu falou assim, pastor, foi todo mundo embora. Eu falei assim, seja bem-vindo. Você está no ministério do apóstolo Paulo, pronto. E nessa hora vem a dúvida, você fala assim, meu Deus, será que tudo isso, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou priorizando aquilo que é o correto? Aí chega o irmão e fala, lembra que você foi ungido? Você lembra lá, o Jonatas chegou para ele e falou assim, você foi ungido a rei. Você está esquecendo que você foi ungido a rei? E eu sou teu amigo, e na hora que você for rei, eu vou ser o segundo. Tadinho, não foi. Então uma parte do que ele falou era a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Nem tudo que a gente ouve, irmãos, é 100%. Se está na palavra de Deus é correto. Tudo tem que ser corroborado com a palavra de Deus. A família da fé maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá comigo. Todos precisam da família da fé. Segundo lugar. Você não anotou, né? Família da fé intencional. Terceiro lugar. Quarto lugar. E quinto lugar. Não sabe. A família da fé leva uns aos outros aos pés de Cristo. Não dê ouvidos a quem não ouve a Deus. Não dê ouvidos à pessoa que não ouve Deus. Essa pessoa está no engano, e se você der ouvido a quem não ouve Deus, você vai ter um destino triste como essa pessoa está indo, caminhando. Pastor, mas é uma pessoa muito legal, então pode ser legal o que for. Essa pessoa é muito rica, pode ser rico o que for. Essa pessoa é boa de não sei o quê, boa na profissão dela. Amém, que Deus abençoe. Mas se a pessoa não tem o temor de Deus, ela não merece ser ouvida no que diz respeito, lógico. Se é um profissional, você vai querer consultar um profissional naquilo que ele é bom. Eu estou falando nas coisas de eternidade. Porque eu tenho visto, irmão, quem já reparou isso? Eu falo isso constantemente, mas eu vou bater nessa tecla. Irmãos, quando eu preciso de um marceneiro, cadê o Tarta? Cadê o Tarta? Não veio. Cadê o Cezinha? Está aí. Quando eu preciso de um marceneiro, eu chamo o Cezinha. Aí eu falo, Cezinha, eu preciso disso e daquilo, tá? Aí ele falou, tá bom, pastor. É um armário assim, 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 branco, tal. Sempre é branco, né? Porque é mais barato. Eu sou meio mão de vaca. Aí, Cezinho, a experiência que a gente tem junto. Alguma vez eu fiquei em cima lá, falando assim, agora você põe não sei o que lá. Agora segura aqui, põe mais para não sei o que lá. Não, irmãos. Porque ele é o profissional. Adilson também, Adilson? Edilson. Eu vou lá, perguntei, o que eu coloco? Ele falou, esse daqui. E dá crepe eu levo lá, porque é culpa dele tudo. Se der crepe. Agora, eu acho engraçado, irmãos, que todo profissional, a gente vai lá, a pessoa fala, é assim, é assim. Agora, quando diz respeito às coisas de Deus,
Aí as pessoas falam assim, não, veja bem. Porque, assim, isso é relativo, porque, veja bem, cada um tem a sua interpretação. Então, já começa falando besteira. Existem só duas interpretações da Bíblia, uma certa e outra errada. Ah, então qual é a certa? É evangélica, não, irmão. A certa é o que a própria Bíblia estabelece. A Bíblia, ela é um livro, na verdade, muitos livros, e ela tem inserida nela o próprio manual de interpretação, de hermenêutica. Ela mesma estabelece como ela deve ser interpretada. Então a gente fala assim, o papel aceita qualquer coisa, é uma pessoa ignorante que não sabe o que está falando. A Bíblia é um livro como qualquer outro, uma pessoa ignorante não sabe o que está falando. A Bíblia tem centenas de atributos sobrenaturais que eu não vou falar agora, porque o assunto não é esse. Você conhece algum livro que fala alguma coisa, depois de 300 anos aquilo acontece? Você conhece algum livro que tira uma pessoa, transforma uma pessoa bandida, assassino, violento, desonesto em uma pessoa dócil, tranquila, honesta? Então, só falei 2. Irmãos, então não dê ouvidos a quem não ouve a Deus. A família verdadeira cristã te leva aos pés de Jesus. Você que está procurando marido, esposa, você que está aí no tempo de casar, presta atenção. Se essa pessoa te tira da comunhão, se essa pessoa te coloca em confusão, vive envolvido com treta, com falatório, pessoas que não evangelizam, que não falam de Jesus, que não gostam de estar com os irmãos. Você está querendo o quê com essa pessoa? Irmãos, eu não estou desprezando ninguém, cada um tem o estilo de vida que quiser, mas seja sábio nos seus relacionamentos. Essa semana eu postei o seguinte: questione a legitimidade da comunhão que você julga ter com alguém. Se essa comunhão não te leva a orar mais, ler mais a palavra de Deus, evangelizar mais, amar mais os teus líderes e discípulos espirituais e adorar mais ao Senhor. Entre comunhão e alvo da nossa missão, há uma diferença astronômica. Você entende isso, irmãos? Você está com uma pessoa, você quer ser amigo de uma pessoa, ela está te levando a orar mais, ter mais temor de Deus? Não. Ela está te levando a ter mais comunhão com os irmãos, com os líderes, com Jesus, com o Espírito Santo? Não. Você está com ela, você sente vontade de orar, de falar de coisas eternas? Não. Então, se é não, irmãos, é não. Ela não é amizade para você. Ah, então eu vou desprezar? Não, ela vai sair da condição de amigo e de irmão para a condição de alvo do teu amor e de pessoa que você quer, vai ajudar a conhecer o Jesus que você conhece, para que ela possa se tornar um irmão. Irmãos, eu já vi muita gente, irmão, se desviar dos caminhos do Senhor por não entender esse fato simples. Só existem 2 tipos de pessoas para nós: os irmãos da fé e o alvo do nosso amor. Somente. Ah, e as pessoas ruins? Alvo do nosso amor. Nós não somos criados para odiar ninguém, para ter ressentimento de ninguém. Aí você fica dando ouvido para uma pessoa que fala mal dos seus irmãos. Sério mesmo, é isso mesmo. Porque aqui no meio, irmão, tem tudo quanto é tipo de pessoas. Esses dias a igreja, muitos irmãos foram enganados com uma pessoa que estava aqui, como lobo, se aproveitando da amizade dos irmãos para ter vantagens financeiras. Isso que eu avisei semana passada: toda vez que alguém vou falar de negócio, de dinheiro, de alguma coisa, fale com o líder do líder, se certifique, irmãos. Então tem pessoas que chegam em você chamando você num canto para falar assim: olha, você viu, o cara fez isso e aquilo, mas essa pessoa tem prova.
Toma cuidado, querido. Toma cuidado. Eu, ao longo da minha vida, tive muitos amigos, tenho amigos que me ajudam. Tem alguns que a gente só conheceu assim de vista. A gente até tirou uma foto com ele, né? O Homem do Céu, o irmão Yun, é um chinês. Quem não leu esse livro, lê, irmão, chama O Homem do Céu. Anota aí, coloca na tua lista de leitura. Eu só vou avisando que se você ler esse livro, você vai ficar com vergonha do teu cristianismo. Que ele é muito forte, irmãos. Pra você ter uma ideia, quando eu li pela primeira vez esse livro, eu fiz um jejum de 40 dias, só com água. Eu fiquei tão impactado, que eu fiquei doido. Aí depois fiz um outro jejum. Dois jejum, sim, um intervalo de 1 ano. Fiz um, depois... E tão inspirado que eu fiquei. São pessoas que inspiram a gente. Não são íntimos, não são amigos íntimos, mas são irmãos da fé que nos ajudam. E eu também tenho uns irmãos que eu convivi, por exemplo, quem conheceu aqui, pastor Edson Queiroz, pastor da primeira Igreja Batista de Santo André. Irmãos, esse homem, ele era um batistão normal, um batistão tranquilão. Aí ele caiu na besteira de ir para a África fazer missões lá. Voltou doidão. Chegou, queria Jesus, porque lá ele viu gente flutuando, irmãos. Lá, sabe, a gente faz teletransporte, assim, sem avião, sem nada, sem asa delta, então, tudo na base da feitiçaria. Então ele viu lá, porque lá as pessoas são assassinadas com feitiçaria. Aqui também, mas lá a coisa é... Tanto é que os brasileiros feiticeiros, envolvidos com alta magia, magia barra pesada, vão lá fazer curso. O pastor Edson Queiroz voltou para o Brasil doidão, 1.000 por hora. E aí ele queria reunir, ele sabia que não tinha autoridade sozinho, então tinha que ter os outros pastores. Ele começou a chamar, e a gente ia tomar café com ele, toda semana, lá na igreja, lá na primeira Batista de Santo André. E tomava um cafezão, ele ministrava, era um G12. Como o meu líder está lá, em outro continente, e foi uma bênção. Até o momento que ele faleceu. Aliás, o filho dele também faleceu, menino, novo. E aí a gente ficou assim. Então, irmãos, hoje, eu tenho a minha equipe de G12 Brasil, nós nos reunimos online, não é a mesma coisa. Quando a gente se encontra é uma alegria, irmãos. Eu estou apavorado agora com essa convenção, porque vai ser uma convenção que a gente não vai estar junto. Vai estar metade vai estar aqui em São Paulo, uma parte vai estar aqui em São Paulo, mas uma grande parte vai estar no Nordeste, Norte, Nordeste, Leste, né? Acre. Estou com saudade dos irmãos, mas são irmãos que nos apoiam, que oram por nós. Quantos aqui participam de grupos de WhatsApp que tem lá, irmãos, orem por mim, orem pelo meu filho, orem pelo meu vizinho, ore, e a gente ora, e Deus vai fortalecendo a gente. Irmãos, depois da pandemia, a configuração da igreja ficou esquisita. As pessoas começaram a ter medo ou justificar-se, dizendo, funcionou, dava para reunir. Não, irmãos, não faça isso. Nunca deixe de congregar, nunca deixe de estar junto. Tem alguma coisa que substitui um abraço? Tem alguma coisa que substitui um olho no olho? Tem alguma coisa que substitui alguém dizer assim, eu estou junto com você? Não tem, irmãos. Não abra mão jamais. Pastor, mas eu não gosto muito de abraço, não gosto muito de contato físico. Então, trata isso. Trata. Eu não gosto muito de ficar junto com ninguém. Eu acho que as pessoas são falsas. Eu acho que as pessoas são falsas, pastor. Bem-vindo. Mais um.
Aqui, irmãos, é o lugar dos feridos, dos endividados, daqueles que carecem de fé, daqueles que precisam de abraço, de amor, daqueles que precisam de atenção, daqueles que também acham que não precisa de nada. Fala para o teu irmão assim, você pode achar que você não precisa de mim, mas você precisa sim. Fala assim para o teu irmão, e não fala para não me meter na tua vida. Não tem como. Eu sou parte de você e você é parte de mim. Eu estou junto com você. Eu sou corpo com você. O sangue que corre nas minhas veias é o mesmo sangue que corre em você. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Somos tijolinhos da mesma construção. E o Espírito Santo é argamassa. Fala assim, eu estou grudado em você. Amalgamado. Ah, pastor não falou para a gente não viver grudado? Ah, entenda a linguagem figurada. Vai. Amém? Para encerrar. Fala o termo assim, encontre amigos espirituais. Quantos aqui tem amigos espirituais? Irmãos, eu não estou falando de cúmplice para os teus pecados, tá? Deixa eu falar uma coisa para você, gente que encobre pecado de irmão não é irmão, é lobo, é inimigo, ele vai usar isso para te controlar depois. Aliás, irmãos, deixa eu dar uma, eu não sei se eu já falei isso, mas se eu não falei, se eu falei eu vou falar de novo. Irmãos, se você arruma confusão na tua vida por não ter ouvido a Deus, presta atenção, você não pediu conselho para Deus, e você foi e fez um negócio que Deus não queria. Eu só peço que você seja sábio e não peça ajuda para Deus para resolver esse problema, viu? Porque na hora que você pedir ajuda, não vai ser Deus que vai aparecer para te ajudar. Vai ser outro tipo de ser. Ai, nossa, ai, que coisa. Eu vou te explicar. Eita, minha mulher pegou meu celular. Eita, ela pegou meu celular aberto, ela vai ver. Está bem na cara. Deus, me ajuda agora. Me ajuda. Aí a mulher olha, fica cega, não vê nada. Foi Deus que ajudou? Por que não, pastor? Porque a pessoa vai falar assim, eita, olha, é só pedir ajuda que ele manda. Olha, clamar, como quer pedir, pedido a se usar. Até usa versículo bíblico. Na hora que você pisa na bola e você pede por ajuda porque você não pediu para Deus, vai vir um demônio te ajudar. Fez besteira, fala assim, Senhor, eu não mereço que o Senhor resolva isso, mas tenha misericórdia de mim. Me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, eu aprendi a lição. E se tiver que acontecer o mal, o resultado eu vou colher. Foi o que Davi fez. Davi fez uma coisa aos olhos de Deus gravíssima. Ele fez um recenseamento para saber com quanto poder ele tinha na mão. Esqueceu que ele tinha autoridade. Ele não precisava de poder, ele tinha autoridade. Ele ganhou a guerra com Golias com autoridade, ganhou várias guerras com autoridade de Deus. Mas teve um momento que ele esqueceu. E ele começou a falar, quero saber com quantas armas que eu posso contar, com quantos cavalos eu posso... Os generais falaram assim, meu rei, não faz isso não. Deus já não tem dado vitória para a gente, que você tem que procurar. E ele falou, não, eu vou. E a Bíblia dizia, a palavra do rei prevaleceu. Os caras obedeceram. E quando deu tudo errado, irmãos, você sabe o que Davi fez? Foi denunciado, o profeta falou, sabe o que ele fez? Tá bom. Eu não quero que meu povo pague, Senhor. Manda para cima de mim. Que o Senhor fica fazendo coisa que meu povo está sofrendo, é melhor. Eu quero que eu sofrer. Só que Deus sabia que ele amava o povo, então ele aprendeu vendo o povo sofrer por causa dele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, pai de família, mãe de família, a tua incredulidade, a tua distância de Deus e dos irmãos, ela é
uma entrada, uma porta de entrada para a derrota dos teus filhos. Presta atenção, irmãos. Se você não cumpre o que a palavra de Deus está, de orar com os seus filhos, de ensinar a palavra para os seus filhos, de dar atenção para os seus filhos, eles estão sendo muito bem doutrinados aí fora. São 25 horas por semana, irmãos, de doutrinação, contra 2 horinhas aqui em cima. E agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Todas as crianças que estão no sistema público ou particular de ensino, todas estão sendo doutrinadas, todas. Porque todos os professores de escola particular, eles foram criados, foram formados nessa geração, dos 40 anos para cá. São várias gerações de gente que pensa de um jeito contrário à palavra de Deus. E se você não estiver perto, ensinar a verdade, eles vão cair no erro. E vão ser infelizes, irmãos. Porque há caminhos que o homem parece ser bom, mas no final é terrível. Encontre amigos espirituais. Segundo, não deixe de congregar como é costume de alguns. Irmãos, reunião de célula, reunião de discipulado, reunião aqui domingo, é prioridade. Ah, pastor, eu não posso faltar? Lógico, você pode faltar. Lógico, você não é obrigado a fazer nada, irmão. Mas faltar para não fazer nada, para ficar em casa? Para ficar olhando para o teto? Faça Jesus o seu primeiro e principal amigo, mas não ignore a família da fé. Ah, eu sigo Jesus. Teve uma confusão lá com o pessoal na igreja primitiva. E Paulo dando uma bronca nele, falando assim, uns estão dizendo que são de Apolo, outros estão dizendo que são de Paulo, outros estão falando que são de Jesus. Por acaso Jesus está dividido? Caso o corpo está dividido? Desses 3 irmãos, o pior não era o que seguia Paulo ou o que seguia Apolo, mas aquele que falava que seguia Jesus. Pastor, por quê? Porque Jesus agora está invisível, ele deixou o Espírito Santo. Então o cara que eu sigo Jesus, eu não sigo homens. Olha que bonito, olha que inteligente, olha que espertona. Você não segue homens, irmãos, mas é como o dedo dizer assim, eu não sigo a mão. Como a mão falasse, eu não sigo o braço. Como o braço dizendo, eu não sigo o ombro. E como os dedos e os pés dizem, eu não sigo as pernas. Irmão, você não segue o corpo? Você não está junto com o corpo, então você não é corpo. Por isso que tem muita gente que anda morrendo. Eu quero ler o último texto, dizendo de Hebreus 21, depois 23 a 25, diz assim, 10, 21, depois 23 a 25. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa semana eu tive com um irmão, não sei se ele está aí, o Diogo, não, está aí o Diogo? Não está. Tive um aconselhamento particular com ele, falei assim, querido, sabe que eu sou mal? Que você não está permitindo que o Espírito Santo te leve até a comunhão dos irmãos. Irmãos, reconhecer que precisa estar junto não é suficiente, mas é um bom começo. Agora, há que haver é legal, né? É necessário guerra, batalha. Quer saber de uma coisa? Usa a fé que você tem em Cristo e busca a ajuda de um irmão. Chega para o irmão, liga para ele e fala assim, irmão, é o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir ir na reunião. E não é porque eu tenho compromisso nem nada. É porque eu não consigo mesmo, viu, irmão? Porque tem um capiroto que fica me segurando. Começa a vir um monte de pensamento. Você vai sofrer um acidente, você vai chegar lá, vão falar tudo coisa que você já sabe. Cada um tem um pensamento. Faça como Ulisses. Quem conhece na mitologia grega? O pastor falando de mitologia, né?
Tem muita coisa em mitologia que são icônicas, né? Na mitologia grega tem uma história de Ulisses. Ulisses era um herói grego, lá como chama? Como chama a obra? Tem em Portugal, tem Lusíadas, e do grego tem Ilíada, de Homero. Ulisses era um guerreiro e um navegante que viajava por vários lugares. Quem já assistiu que ele vai e encontra o cara que tem um olho só, o Baco, e vai encontrando vários, como chama, a Medusa. Então, um dos episódios, uma das partes da história de Ulisses, ele tem que passar pelo mar, no mar Egeu, para um lugar onde tem as sereias, que não é essa coisa bonita que segundo a mitologia grega, não eram mulheres lindas, não. Eram monstros marinhos que tinham um canto irresistível. Então, quando o barco passava por lá, essas sereias começavam a fazer, você já ouviu falar, o canto da sereia? Quem já ouviu falar essa expressão? Então, é isso. E os marinheiros simplesmente se jogavam no mar, apaixonados por aquele cântico, e lá eles eram devorados, eles encontravam a morte. E Ulisses era um cara muito virado no giraia. Ele queria ouvir o canto da sereia, só que ele não queria morrer. Aí o que ele falou? Ele falou assim, os companheiros, os amigos marinheiros, que eram subordinados a ele, vocês me amarrem com cordas grandes no mastro, e na hora que nós estivermos passando por esse lugar das sereias, vocês ponham cera de abelha no ouvido. Qualquer coisa que você colocasse no ouvido já bloqueava a frequência do som que enganava eles. E vocês não me soltem por hipótese nenhuma. Combinado? Os caras falaram, beleza, sim senhor. Amarraram ele, na hora que ia passar, colocaram cera, e na hora que começou o canto da sereia, ele fez uma cara, assim, o Ulisses fez uma cara, tipo, não está acontecendo nada comigo, mas ele já estava debaixo de domínio. E falando assim, solta, pode soltar, porque ele queria pular. E os caras falaram, não vamos se soltar. E ele, aí deu carteirada. Me solta porque eu sou o capitão desse negócio. Me solta agora, me solta. E louco. E os caras não. Aí passou. Quando passou, na hora que tiraram as cordas dele, ele falou assim, meu Deus, se vocês me obedecessem, eu ia me jogar. Porque é irresistível. Irmãos, nunca, presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. Nunca nós sabemos quando nós entramos em mares de canto de sereia. Você que já foi dependente químico, você que já foi devasso na área de moralidade, você que já foi ladrão, irmãos, uma pessoa desonesta, negociando droga, ela tira em um dia ou em algumas horas aquilo que ela leva muitas vezes um mês inteiro para ganhar. E se existe algum resquício, que for mínimo, de avareza, é a hora que você vai ouvir o canto da sereia. Na hora que você estiver numa situação, precisando comprar uma amoxicilina para o filho. E aí nessa mesma hora vai encontrar um cara e fala assim, e aí, você parou com a função? Agora eu sou servo de Deus. Beleza, tranquilo. Vai lá e vende, depois você continua na sua caminhada. Só que no Brasil, em São Paulo, principalmente, você vai encontrar a morte, se você fizer isso. Que os caras vêm atrás. Então deixa eu falar uma coisa, irmãos. É muito importante você contar tudo para os seus irmãos. Pegar 1, 2 irmãos que você confia. Fala assim, irmão, essa semana, mano, eu senti uns negócios estranhos aqui. Tive uns pensamentos mal nada a ver. E ele vai falar, faça assim. Tem pessoa que é imune à palavra de Deus, ou imune, tem gente que é imune a conselhos. Eu tenho dó, irmãos, Deus tenha misericórdia de você, quando você ouve um conselho. Tem gente que até hoje não conseguiu sua vitória, porque, irmãos, tem gente, deixa eu contar aqui uma experiência, tem gente aqui na CQL, pensa numa gente boa, pensa em gente legal, super fiel, ama a igreja, ama os pastores, amam os irmãos,
só que não ouve conselho de ninguém. Tem gente aqui que, nos vários anos que a pessoa está aqui, nunca seguiu uma recomendação que eu dei. Uma. Por quê? Porque as minhas recomendações são radicais. São bíblicas. E eu não sei o que fazer. Eu peço para o Senhor, essa imunidade à palavra de Deus seja tirada. E que essa pessoa entenda que é melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, você pode ser um frequentador de igreja, ser uma pessoa boa, mas se Deus não é tudo na tua vida, Ele não aceita ficar à margem. Irmão, o que você acha de tomar um copo de água mineral geladinha com uma gota de esgoto? Hein, irmãos? Irmão, mas é um copo, uma gota só de esgoto. Não quer, né? E por que você acha que Deus tem que beber, tem que engolir você? Então, esse é o tempo de purificação. Esse é o tempo de a gente falar: Senhor, me ajuda. Irmão, me ajuda, ora por mim. Irmão, me protege. Me amarre no mastro. Não deixa. Vai junto comigo, me protege. Até que você tenha um caráter que você vai procurar os seus irmãos, não agora por tanta necessidade, mas você vai procurar porque você quer estar junto, porque é muito bom estar junto. Ouvir palavras sábias, né? Quem gosta de ficar com o irmão sábio aqui, de conversar com gente? É tão bom. Gente que fala umas coisas, uau, que legal. Eu quero dar uma tarefa para os irmãos, uma lição de casa para os irmãos aqui. E essa semana você confirmar a tua amizade, a tua aliança. A Bíblia diz aqui que Jonatas e Davi fizeram uma aliança entre eles. E Jonatas foi fiel até o final. Jonatas morreu defendendo Davi. Ele estava enganado de que ele reinaria junto com Davi lá no reinado de Israel. Mas ele estava certo que um dia ele vai reinar com Davi. E a palavra, aquilo que estava no coração dele, vai se cumprir. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos dos vossos corações. No momento, ele serviu de base para Davi. Primeira coisa, eu quero que você venha aqui à frente e você agradeça. Você vai pedir para o Espírito Santo se lembrar de todas as pessoas que te ajudaram, mesmo as que hoje talvez nem estejam no caminho.